Namastê. O Deus que habita em mim saúda o Deus que habita o coração de todos, de cada um de vocês, queridos e queridas ouvintes, sintonizados aqui na Rádio Esotérica FM, acompanhando mais uma edição do programa Lux Esotérica. Aqui com a apresentação de Osmar de Carvalho, coordenador da loja Esotérica Virtual, seu programador aqui na Esotérica FM, há 18 anos aqui com a loja Esotérica Virtual, a Levir, trazendo temas ouvintes da espiritualidade, do ocultismo, da teosofia, essa grande doutrina, este grande conhecimento, essa sabedoria divina que nos é trazida pelos grandes Mahatmas, os mestres da compaixão e da sabedoria que velam pela evolução espiritual desse planeta. Agradecemos a audiência de todos vocês que estão nos acompanhando ao vivo e também você que está nos ouvindo, nos assistindo no site da Levir a qualquer hora do dia, da noite, da madrugada, 24 horas por dia à disposição de vocês os nossos programas, ouvintes, e você também que está nos acompanhando pelo nosso canal do YouTube. Estamos dando prosseguimento no dia de hoje aos nossos estudos do livro Fundamentos de Teosofia de Jina Rajadasa, esse grande teósofo, grande maçom, grande espiritualista que infelizmente não está mais entre nós, mas que nasceu em 1875, viveu por muitos anos trabalhando para a divulgação dos altos princípios espirituais, e ele realmente tem nessa obra Fundamentos de Teosofia, podemos dizer a sua obra principal, com a divulgação de princípios muito importantes para a nossa evolução maior, ouvintes. Então chegamos hoje ao 4º capítulo do livro de Jina Rajadasa, Fundamentos de Teosofia, que é denominado a Lei do Karma, ouvintes. Chegamos a este assunto que é, de certa forma, recorrente aqui no nosso programa, mas que nunca é, ouvintes, destituído de importância nós falarmos nesse grande princípio. Pois karma, ouvintes, é uma palavra sânscrita que hoje em dia é muito divulgada, nós vemos na boca das pessoas, nas obras artísticas, até mesmo nas novelas, aí em tudo que acontece no mundo. Hoje as pessoas pronunciam esse termo karma, normalmente até com uma visão negativa, né? Tem pessoas que acreditam que o karma é tudo de ruim que vem para a vida da pessoa, e isso não é verdade, ouvintes. Então, hoje, Jina Rajadasa vai nos ajudar a pensar um pouco sobre essa temática. Ele nos diz aqui no seu 4º capítulo do seu livro: a lei do karma é a constatação de causa e efeito que ocorrem quando o homem transforma energia. Ela leva em consideração não somente, como faz a ciência, o universo visível e suas forças, mas também aquele universo mais amplo que não se vê e que é a verdadeira esfera da atividade do homem. Da mesma forma que, com um piscar de olho, o homem lança no universo uma força que afeta o equilíbrio de todas as outras forças de nosso cosmo físico, ele muda com cada pensamento e sentimento seu ajustamento em relação ao universo e o ajustamento do universo em relação a ele. É, ouvintes, uma definição muito importante, porque o termo sânscrito karma, ouvintes, significa diretamente ação. E, obviamente, a cada ação corresponde uma reação. E
para nós termos uma abrangência mais ampla, ouvintes, desses pensamentos, dessas reflexões, Jinarajá Dasa nos coloca que karma é também essa lei de causa e efeito, a grande lei de harmonia do universo que equaliza, que realmente traz a justiça para tudo o que acontece no mundo, não sendo uma lei boa nem má, ouvintes, ela simplesmente busca trazer o consequente efeito para cada uma das causas que são criadas. E tudo isso, ouvintes, acontece porque há transformação da energia. Assim como nós dissemos no último programa que tratou da reencarnação, no universo, ouvintes, nada se cria, nada é destruído, mas sim tudo se transforma. É a grande constante do universo. E mais para frente aqui nesse livro, Jinarajá Dasa nos diz que a única energia que existe, que nós transformamos, é a energia do Logos, a energia do Verbo, a energia de Deus nesse nosso sistema solar, que nós convertemos, ouvintes, de uma forma para outra. Mas, continuando aqui o que diz o Jinarajá Dasa, o que nós temos que entender, ouvintes, é que nós temos que ter uma profunda responsabilidade com relação às nossas ações. Realmente, se há uma coisa importante em manter essa ideia do karma em mente, ouvintes, é que a partir do momento que você leva em consideração na sua vida a lei do karma, você, ouvinte, passa a ser o verdadeiro governador da sua existência. Você não passa mais a acreditar que de fora, ouvintes, estão vindo coisas que vêm te prejudicar porque você não merece, ou também, ouvintes, que estão vindo coisas de fora de você que te beneficiam, que são sorte, que é um presente de Deus, ouvintes. Isso não existe, meus amigos. Nós somos exatamente o produto das energias que nós colocamos em movimento hoje, nesse instante, ou em todos os instantes anteriores, no passado que, feliz ou infelizmente, nós já olvidamos, que nós já esquecemos, mas, ouvintes, não há realmente nada que aconteça conosco que não seja totalmente produzido por nós mesmos. É tudo culpa, é tudo responsabilidade do que nós fazemos. Então, diz aqui o Jinarajá Dasa: o primeiro princípio a ser entendido na tentativa de compreender o karma é que estamos tratando de força e seus efeitos. Essa força é do mundo físico dos movimentos, ou do mundo astral dos sentimentos, ou do mundo mental dos pensamentos. Usamos todos os três tipos de força. O primeiro, o físico, nas atividades de nossos corpos físicos. O segundo, nos sentimentos de nossos corpos astrais. E o terceiro, nos pensamentos concretos e abstratos de nossos corpos mental e causal. Almejar, sonhar, planejar, pensar, sentir, agir, tudo isso significa pôr em movimento forças nesses três mundos onde a vida do ser humano então se desenrola. E dependendo de como usamos essas forças, ajudamos ou atrapalhamos a manifestação desse universo, ouvintes. Isso é a coisa mais importante, ouvintes, a se entender na lei do karma. Porque nós viemos, ouvintes, para
agir. Não existe, ouvintes, possibilidade do ser humano existir nesse universo sem agir, ouvintes. Consciente ou inconscientemente, nós estamos manipulando forças, nós estamos colocando vibrações em movimento, tudo no universo está vibrando, e quando nós vibramos, ouvintes, ao agir no mundo físico ou ao nos emocionarmos com os nossos sentimentos, ou quando nós ideamos, quando nós pensamos, quando nós muito puerilmente pensamos que ao estarmos contidos dentro da nossa mente, que nós não estamos afetando nem nada, nem ninguém, isso, ouvintes, não é verdade. Sempre, ouvintes, que nós pensamos, sempre que nós nos emocionamos, que nós nos motivamos, e quando nós fazemos alguma coisa no plano físico, nós estamos, ouvintes, lançando forças no universo. E como muito bem enunciou o grande físico Sir Isaac Newton, em 1682, ouvintes, desde aquela época está estabelecido isso, o que era para ser apenas uma lei da física, é, ouvintes, uma lei que nós temos que aplicar em todos os campos da ação humana. Disse ele, Sir Isaac Newton, a toda ação corresponde uma reação igual e em sentido contrário. Ou seja, se nós mandamos uma coisa, ouvintes, uma energia no universo, nós vamos ter a mesma força vindo em nossa direção no sentido contrário. E às vezes até multiplicada se nós afetarmos outros seres, às vezes muita gente que vai ser afetada pelo que nós fazemos, pelo que nós dizemos, pelo que nós lançamos de emoção, pelo que nós pensamos. Ouvintes, então, isso retorna para nós. E fundamentalmente, isso é o karma. Só que hoje em dia nós temos que estar, ouvintes, bem esclarecidos que mesmo naquelas situações, ouvintes, da inconsciência, nós também estamos gerando karma. Por exemplo, alguns exemplos. Quando nós estamos, por exemplo, sonhando, vocês podem se perguntar, não, mas o sonho não existe, é só dentro da minha cachola, da minha cabeça. Mas o fato é que a gente levanta às vezes de manhã, ouvintes, todo suado, preocupado com o que nós sonhamos, e, ouvintes, lá nós estávamos mandando emoções, ondas, né, vibrações astrais em todas as direções que afetam aquelas pessoas que estão próximas a nós, quer as que estão próximas ou as distantes também. O fato é que sonhando, ouvintes, nós geramos karma. Ou quando nós estamos pensando, ouvintes, quando nós estamos elaborando uma ação qualquer, ou às vezes deixando a imaginação fluir, muitas vezes em direções não meritórias, nós estamos pensando em fazer alguma coisa ruim, alguma coisa negativa, que você pode jamais fazer aquilo no plano físico, ouvintes, mas aqueles pensamentos, eles são lançados, ouvintes, no éter, na matéria escura, na energia escura do universo, que a ciência não sabe o que é ainda, ouvintes, mas os ocultistas chamavam isso do éter, pois o pensamento, ouvintes, ele não encontra barreiras, ele se comunica instantaneamente acima da velocidade da luz com as outras pessoas. Então, pensar uma coisa positiva, ouvintes, gera bom karma para nós. Pensar uma coisa negativa vai gerar uma coisa negativa para nós, principalmente porque a pessoa que é mais influenciada
pelas nossas vibrações, pelas nossas energias, somos nós mesmos, ouvintes. Não adianta nós queremos dizer que nós estamos com azar de termos nascido aqui nesse lugar, com essas pessoas, com essa família, com estes amigos, com estes inimigos, com esses políticos do Brasil, com a população daqui. Isso, ouvintes, é aquilo que nós precisamos receber do universo, porque é isso que está escrito no nosso karma, que nos trouxe até aqui. Então, mesmo as vibrações que estão no nosso mapa astrológico, e muitas pessoas, ficam se perguntando, mas será que há um determinismo quando eu nasço? As estrelas, os planetas estão lá, as constelações, os planetas naquelas casas, naqueles signos do zodíaco. Será que isso é que vai determinar a minha vida? E a pessoa que não tem uma visão mais profunda pode chegar na conclusão que as coisas que acontecem já estão todas pré-determinadas. Mas o fato, ouvintes, e isso foi tratado num artigo muito interessante de Madame Helena Petrovna Blavatsky, ela diz que mesmo as características astrológicas que nós passamos a ter, ouvintes, naquele momento que nós nascemos, elas foram determinadas pelas nossas ações pretéritas. Então, você, caro ouvinte, escolheu estar aqui agora, evoluindo nesse momento. As energias que você possui são decorrentes dos seus atos anteriores, mesmo aquele momento cósmico do seu nascimento, mesmo as energias do seu nome que foi colocado em você pelos seus pais, que intuitivamente sentiram o que você precisaria ter como energia para evoluir. Tudo isso, ouvintes, foi determinado por nós mesmos em existências passadas. Então nós temos que estar muito atentos com isso e não cair naquela visão distorcida de que karma é só a coisa ruim que volta para nós, ouvintes. Não, isso não é verdade. Se nós fizermos coisas positivas para os outros e para nós mesmos, nós teremos também karma positivo. Mas o fato, ouvintes, e isso está muito bem explicado no livro do Nirajana Dasa, infelizmente as pessoas têm mais pensamentos negativos, mais sentimentos deformados, realmente problemáticos, e isso afeta principalmente a própria pessoa. Ela que determina aquilo que a pessoa chama de sorte ou azar, ela mesma que está enchendo a sua aura, principalmente com essas vibrações, e que vão voltar para frente ou para trás. E o karma não é só individual, ele é também coletivo. Se nós participamos de uma família, de uma comunidade, de um município, de um país, uma nação, ou se nós fazemos parte de uma corporação, de uma entidade qualquer, de uma igreja, de uma ordem esotérica, nós temos parcelas de karmas com esses grupos, ouvintes. Então, muitas vezes nós recebemos de volta karmas que nós imaginamos que não são nossos, mas o karma coletivo também pode trazer, ouvintes, coisas assim. Então o Nirajana Dasa confirma o que nós já dissemos, ouvintes, e aqui diz novamente: toda a força que usamos em todos os planos é a energia do Logos, a energia de Deus. Somos apenas transformadores dessa energia. E a sua vontade, a vontade de Deus, é que nós, transformando
e utilizando-a, a empreguemos para fazer progredir seu plano de evolução. Quando auxiliamos o plano divino, nossa ação então no mundo é boa. Quando a estorvamos ou a dificultamos, nossa ação é má. Como usamos a força de Deus o tempo todo, estamos a cada momento apoiando ou atrapalhando o plano divino. E essa, ouvintes, é a única maneira realmente de equalizar o karma, é de percebermos o que é realmente o plano divino com relação a nós mesmos, com relação aos nossos semelhantes, e contribuir, né, para que as coisas evoluam, para que elas atinjam os seus objetivos. Ou seja, descobrir o Dharma, né, que é a outra palavra, a outra ideia que é correlata à ideia de karma. O Dharma é o dever, e cada indivíduo tem o seu dever, cada grupo tem o seu dever, e ajudar as pessoas, aos grupos a desempenharem o que é a sua tarefa no mundo. Isso, ouvintes, faz com que nós façamos coisas evolutivas, coisas boas, né? E ele diz aqui também, o Jinarajá Das: visto que o homem não ser um ser isolado, e sim uma unidade numa humanidade de milhões de indivíduos, cada pensamento, sentimento ou ato seu afeta todos os seus semelhantes, proporcionalmente à distância entre ele, como distribuidor de força, e os outros. Cada uso de força que ajuda ou atrapalha o todo, do qual o homem é uma parte, causa-lhe algum resultado. Este resultado é brevemente, né, o que nós chamamos da nossa vida ou do nosso destino, ouvintes. Essa é uma outra palavra muito mal empregada, porque o verdadeiro destino, ouvintes, é aquilo que nós fizemos no passado e que nós estamos colhendo aqui hoje. Então a ideia do karma, ouvintes, não é apenas uma ideia oriental, ou hindu, ou budista, ou hinduísta, mas todas as grandes sabedorias religiosas, espiritualistas do mundo pregam esse grande princípio, e o grande e obviamente inesquecível Mestre Jesus, nas suas pregações, também pregou a lei do karma, ouvintes, quando ele disse que aquilo que o homem semear, isto ele colherá. É realmente aquilo que é a lei, ouvintes, da harmonia. Então, para que nós, né, consigamos, ouvintes, sobreviver dentro dessa navegação num mar de ações e reações, nós precisamos entender que o universo é, ouvintes, uma manifestação que tende à harmonia, tende ao equilíbrio. E sempre que nós ferimos esse equilíbrio, nós recebemos as reações contrárias, que são atinentes aos nossos, né, aos nossos atos. E sempre percebendo, ouvintes, que nós criamos karma com a nossa ação, com o nosso sentimento, com as nossas emoções e com o nosso pensamento. E quanto mais evoluída é a mente do indivíduo, ouvintes, esse é um ponto também muito importante, mais karma nós teremos. Porque o grande registrador do karma, ouvintes, é a nossa mente. É o que os hindus chamam do princípio manásico. Pois, por exemplo, ouvintes, os animais, né, os seres que nós chamamos de bestiais, ou que são
dementes, que não têm aparentemente nenhuma mente, ou que não têm a autoconsciência como nós, eles não registram, ouvintes, na luz astral praticamente nenhuma informação. E é por isso que eles não resgatam karmas como nós resgatamos. Então, se um leão, né, um tigre está numa floresta, né, passando fome, e passa ali um outro animal e ele vai à caça daquele animal e o abate e devora aquele outro animal, ele não tem, ouvintes, o mesmo karma para ele do que acontece quando um ser humano, por impulso emocional ou por premeditação mental, vai e assassina um outro ser humano. Porque obviamente que o ser humano, ouvintes, por ter essa mente, ele vai registrar no astral, na luz astral, com intensidade absurda aquela sequência de fatos, e esse registro vai fazer com que a pessoa lá na frente se reencontre com aquela pessoa a quem ela subtraiu a vida. Então, é a maior bobagem do universo, ouvinte, se você imaginar que você pode pôr alguém para fora desse mundo simplesmente porque você vai lá e mata o corpo físico da pessoa. Enquanto que o animal lá na floresta, ouvintes, o leão, o tigre, qualquer outro animal, ele mata um outro animal, devora, daqui a 5 minutos, já com o estômago cheio, ele nem se lembra mais do que aconteceu, ouvintes. Ele não vai ter karma rigorosamente nenhum com aquela ação, porque ele cumpriu ali a lei do mais forte ali naquele seu habitat e não tem, ouvintes, nenhuma preocupação e não vai sair matando outros animais enquanto ele estiver satisfeito e a sua fome estiver aplacada. Ele não vai buscar um novo animal para comer, enquanto que o ser humano muitas vezes faz um ato errado, né? E diz aquela célebre frase, né? Errar é humano, mas o fato que a outra frase, ouvintes, que diz que permanecer no erro é diabólico. E a gente vê quantas e quantas vezes a gente comete o mesmo erro diversas vezes, porque nós não estamos atinando com o que é certo e o que é errado. E esse poder mental que nós temos, ouvintes, é que está registrando o nosso karma. Mas vamos continuar falando sobre isso, ouvintes, alguns outros detalhes a aprofundar aqui sobre a lei do karma. Vamos falar disso no nosso segundo bloco do programa de hoje. Programa que vai passando rapidamente. Agradecemos muitíssimo a audiência de todos que estão ao vivo nos acompanhando e você que está nos ouvindo, nos assistindo aí muito tempo depois que esse programa foi ao ar. E ficaremos agora com aquele intervalinho, ouvintes, convidando vocês, venham se integrar aqui no número de associados da Levir, para que nós possamos não só continuar, ouvintes, com as nossas transmissões, mas expandir cada vez mais esse meio de comunicação maravilhoso que é a internet, sendo usada para propagar a sabedoria divina, teosofia para o mundo. Vamos, ouvintes, a um intervalinho e voltaremos já. Esotérica FM, o universo conspirando a seu favor. Saudações, amigos e amigas ouvintes sintonizados no programa Lux Esotérica, que vai ao ar de segunda a sexta-feira às 21 horas, com a apresentação de Osmar de Carvalho. Você, caro amigo ou amiga, pode auxiliar a continuidade de nossos trabalhos, patrocinando as atividades da Loja Esotérica Virtual e da Esotérica FM. Você pode ser nosso patrocinador,
associando-os por meio de uma pequena quantia que auxilia na manutenção de nossas atividades, que estão a serviço da qualidade de vida de nossos ouvintes. Você pode se associar visitando o site da loja esotérica virtual, a Levir, no site em levir.com.br e clicando na opção de associação. Nós retornaremos a você o seu patrocínio por meio dos brindes de associação. Associe-se hoje mesmo, amigo ou amiga ouvinte, e receba o seu mapa numerológico, baseado em seu nome e data de nascimento. Este estudo revelará para você o poder oculto do seu nome, suas influências, as facilidades e obstáculos que as vibrações do seu nome provocam em sua vida, além das análises do seu número da personalidade, da alma, número de origem, de destino, número anual. Você receberá previsões com as tendências mensais para a sua vida. Agora, ao se associar na Levir, você recebe seu mapa astrológico completo. Seu mapa astrológico é uma verdadeira ferramenta de autoconhecimento, que traz a leitura da influência dos astros em todos os aspectos da sua vida. O mapa astrológico traz análises das suas energias nos níveis material, sentimental, intelectual e espiritual. Este mapa que você receberá conterá a interpretação do seu signo solar, do seu ascendente, os planetas nos signos astrológicos, casas, aspectos e trânsitos planetários, progressões secundárias e previsões da revolução solar. É um mapa completo, com cerca de 30 páginas para sua leitura e autoconhecimento. Além do seu mapa numerológico, ao se associar você receberá também um CD com todas as conferências disponíveis no site da loja esotérica virtual. São mais de 300 palestras tratando dos mais diversos assuntos espiritualistas, que você poderá ouvir no seu computador, ou no seu equipamento de áudio portátil. Amigo ou amiga, grato por sua audiência e o seu prestígio. E aos que tiverem disponibilidade material, somos gratos pelo seu patrocínio por meio da sua associação na loja esotérica virtual. Sua ajuda e patrocínio garantem as condições para a continuidade de todos os nossos trabalhos e da continuidade da programação da Rádio Esotérica FM. Obrigado, amigos e amigas ouvintes, pelo seu apoio. Que Deus possa abençoar a todos os ouvintes da programação da Rádio Esotérica FM. Esotérica FM, bom gosto e harmonia. Sim, amigos ouvintes, retornando agora para o segundo bloco do programa Lux Esotérica de hoje, que está falando com vocês sobre esta importantíssima regra do universo, ouvintes, que é a lei do karma, a lei de ação e reação, que faz, ouvintes, com que nós sejamos o que nós somos hoje, ouvintes. Então, está nas nossas mãos a fazer as coisas boas ou más, sempre, ouvintes, sabendo que nós teremos a obrigação de colher os frutos dessas nossas ações. Então, o grande palco, ouvintes, para a geração, a criação dos karmas é a nossa mente, ouvintes, que na verdade é uma parte da mente cósmica que nós tomamos para nós mesmos e com inabilidade, ouvintes, e é por isso que nós nascemos no mundo físico, para nos tornarmos mestres dessas ações, dessas práticas físicas, astrais e mentais, mas principalmente na nossa mente é que se origina todo o karma, pois o que diferencia realmente o homem de todos os seres da criação é nós possuirmos a autoconsciência, a mente, ouvintes, com a sua memória, a capacidade de ter essa reflexão interna que pode refletir o mundo exterior, mas o homem superior também
se volta para dentro e percebe a sua irradiação espiritual, e é só aí, ouvintes, que ele passa realmente a controlar a maior parte desses efeitos kármicos, né? Então, no budismo, ouvintes, nós vemos que a descrição da roda de Sansara, o budismo nos fala que todo esse processo, ouvintes, que nos leva a nos prender à matéria, nasce da nossa postura mental. Como lemos, por exemplo, no Dhammapada, que é a mais divulgada escritura budista, é, por assim dizer, o Evangelho das Instruções do Buda. Lá nós encontramos, né? Tudo o que somos hoje é o resultado do que temos pensado. Se o homem fala ou age com a mente pura, a felicidade o acompanha como sua sombra inseparável, né? E também, enquanto a má ação está verde, nós lemos no Dhammapada, o perverso se satisfaz, mas uma vez amadurecida, ela lhe traz frutos amargos. O homem pode passar por sofrimentos enquanto as boas ações não amadurecem, mas uma vez amadurecidas, seus frutos trazem felicidade. Isso nós encontramos no Dhammapada, ouvintes, essa obra que tem muito mais do que 2000 anos e que traz o sumário das instruções da grande sabedoria de Buda. Então lá, ouvintes, ele constata algo que nós temos que comentar, é que pelo fato, ouvintes, de nós termos tido já dezenas e dezenas, centenas de encarnações humanas, e em cada uma delas nós emitimos uma série de ações, né? Fizemos os nossos karmas, positivos ou negativos, nós temos um karma acumulado. Ou seja, quando nós vamos nascer, ouvintes, os senhores do karma, que são grandes arcanjos que administram, ouvintes, para a nossa humanidade, todos os seres desse planeta, o esgotamento desse karma, ouvintes, a cada encarnação nós só podemos esgotar uma parcela do nosso karma acumulado. É impossível, ouvintes, pagar todos os débitos kármicos das vidas anteriores numa única só vida. Se nós tentássemos fazer isso, nós realmente seríamos os seres mais miseráveis do mundo, do ponto de vista físico, moral e intelectual, porque realmente, ouvintes, o nosso karma negativo do passado, com certeza, ouvintes, é muito grande, porque não houve nenhum ser sobre essa terra, ouvintes, que já nasceu sábio. Deus não deu a sabedoria de graça para ninguém. Nós estamos aprendendo aos poucos. Então é com a mente que nós vamos, ouvintes, perceber realmente que se nós estamos recebendo, ouvintes, coisas desagradáveis, principalmente o ambiente que nós vivemos, ouvintes. O ambiente é uma forma de resgate kármico. Se o nosso ambiente não é favorável à nossa evolução, ouvintes, saibam que isso é decorrente dos atos que nós fizemos na vida passada. Quer ele seja inconveniente, ou seja, esteja nos obstaculizando, esteja criando dificuldades, ou quer ele seja altamente favorável, é por méritos ou deméritos kármicos nossos. E, ouvintes, nós temos que ter a sabedoria de suportar isso que está acontecendo à nossa volta nesse momento, que é, obviamente,
decorrente do que nós fizemos no passado e ter uma reação, no mínimo, positiva ou, no mínimo, compreensiva com relação a isso, porque, ouvintes, se nós reagirmos mal às dificuldades e criarmos ainda outras vibrações negativas, né, nos revoltando contra o mundo, nos revoltando contra as situações e reagindo de uma forma inconveniente, nós ainda vamos criar coisas piores no futuro. Então nós temos que ter consciência, ouvintes, do que nós vamos ter como ambiente no futuro vai ser produzido, vai ser semeado nos dias atuais. Então, a maestria com relação ao karma é, ouvintes, uma função, obviamente, mental. Então, quanto mais evoluída a pessoa mais ela pode reagir positivamente em relação ao seu próprio karma. E o Jinarajá Dasa, no seu livro, ele descreve, inclusive com muitos gráficos aqui, tentando mostrar que, ouvintes, o karma que nós estamos colhendo nesse momento é chamado o karma maduro. Ou seja, é aquela porção de karma que nós deveríamos resgatar durante essa vida. Mas o que mais realmente nos traz tristeza, né, é que o universo demora, né, a acumular, ouvintes, as energias, né, que são feitas e infelizmente, como até constatou aqui essa frase do Dhammapada, quando ele diz: enquanto a má ação está verde, ou seja, enquanto ainda está no karma acumulado, o perverso se satisfaz. E o ser humano é dotado desse princípio de livre-arbítrio. Então, se você quiser realmente fazer uma coisa perversa, o universo vai permitir a você fazer. E durante muito tempo, quiçá até o final dessa vida, nada de ruim vai acontecer com você. Mas, ouvintes, no futuro, com certeza aquilo vai voltar e vai voltar na devida proporção, porque é uma energia matematicamente irrecorrível, ouvintes. E há certas ações, ouvintes, que têm decorrências não só para uma vida futura, mas para diversas vidas futuras, né? E nós sempre falamos disso aqui no nosso programa. Por exemplo, o assassinato de uma outra pessoa vai trazer decorrências kármicas não apenas para a próxima encarnação, mas para as próximas 7 encarnações o indivíduo vai ter decorrências com relação a isso, pois é o maior crime que pode ser cometido é subtrair a vida de uma outra pessoa ou subtrair a sua própria vida, né? Se suicidando. O indivíduo, infelizmente, ignorante do que é a vida nesse universo, ele acha que pode escapar do universo, infelizmente cometendo o suicídio. E uma das coisas mais terríveis com relação ao karma do suicida não é simplesmente ele passar muito tempo no Kamaloka, ou aquilo que os católicos chamam de purgatório, pois, ouvintes, antes de encarnarmos, nós fazemos um planejamento. Nós, que eu estou dizendo aqui, as nossas almas planejam uma certa extensão para a nossa vida em anos. Então, antes de nascermos, a nossa alma pretende viver uma certa quantidade de anos, quer seja 50, 60, 70, 100 anos de idade. Mas se o indivíduo, aqui, a personalidade, que não se conecta com a sua alma, que
não tem nenhuma prática espiritual, que não medita nesses assuntos, que vive por aí desconectada de si mesmo e dos outros, vai e comete essa tolice terrível de se suicidar. Se ela tinha que viver, 80 anos e ela se suicida com 30 ou 20, obrigatoriamente ela tem que ficar no camaloca, no purgatório, aqueles 50 anos que deveriam durar a sua vida material, pois a alma coloca uma energia ali naqueles princípios que vão fazer a pessoa se reencarnar. A pessoa fica praticamente como um fantasma perambulando por aí durante 50 anos, com aquela energia que não deixa ela continuar o seu progresso, que é o retorno até a sua alma. Ela tem que cumprir todo aquele prazo. E já não bastasse isso, quando ela retornar na mesma época da vida anterior, se ela se suicidou, por exemplo, com 20 anos de idade, ocorrerá a pessoa uma morte súbita, aquela morte aparentemente estúpida que ocorre nas vidas de certas pessoas. O fulano morre engasgado, morre porque levou um tombo em casa e bateu a cabeça, uma morte que realmente deixa todos estupefatos. Mas, ouvintes, o indivíduo vai perder a vida em tenra idade, na mesma faixa de idade em que ele cometeu o suicídio na vida anterior. Então, ouvintes, nós temos que trabalhar a favor da vida, da nossa vida, do nosso semelhante. E a questão do karma coletivo, ouvintes, é muito importante também. Sempre que nós participarmos de um grupo, nós devemos saber e analisar bem, até antes de participar desse grupo, que ao estar nesse grupo nós assumimos o karma coletivo desse grupo que nós participamos. Ao ingressar numa igreja, ao ingressar numa ordem, ao fazer parte de uma nação, de uma família, de uma organização, os grupos têm também karmas que às vezes impõem às pessoas sofrimentos coletivos, principalmente as assim chamadas catástrofes, ouvintes, que as pessoas ficam imaginando como é que pode um furacão matar milhares de pessoas num local, um terremoto, um tsunami que se arvora sobre uma localidade, tantas pessoas morrem ao mesmo tempo num determinado local. Isso, ouvintes, é fruto de um karma coletivo. E isso às vezes deixa as pessoas perplexas, sempre nos consultam: mas como é que pode? As pessoas entram num avião, o avião cai e morre todas as pessoas, ao mesmo tempo. O que é isso, ouvintes? É um karma coletivo. Se não era um karma coletivo, até aquele momento, ouvintes, passa a ser, porque todas as pessoas que embarcaram naquele mesmo veículo, naquele mesmo avião, naquele mesmo trem, naquele mesmo navio que naufragou, naquela nave que sofre o acidente, ao ingressar ali você assume um karma coletivo. Você está se entregando na mão daquele comandante, daquele timoneiro ali que está conduzindo aquela embarcação. Então você passa a ser um grupo. Aquelas pessoas, então, ouvintes, acontecendo aquela morte num grupo, uma morte coletiva, essas pessoas passam a fazer parte de um grupo. E provavelmente elas vão nascer juntas no mesmo local, vão ter laços muito fortes umas com as outras, laços que obviamente não terão explicação no futuro. Mas mais importante do que isso, ouvintes, é nós compreendermos que as energias que mais ligam os seres humanos uns com os outros
são aqueles dois princípios que nós devemos sopesar muito bem nas nossas vidas, que é o amor e o ódio. Essas duas energias ligam profundamente as energias, porque uma é totalmente a favor da manifestação do universo, que é o amor, é aquilo que nos faz nos doar para o nosso semelhante, é aquilo que faz nós querermos tudo de bom para as outras pessoas. E o amor verdadeiro não é egoísta, não é apegado, mas sim sempre nós fazemos o melhor para os outros. Isso é um karma altamente positivo que nos liga aos demais. Agora, o ódio, ouvintes, infelizmente, nós vemos que a humanidade é muito conduzida por esse sentimento e muitas vezes é o que provoca crimes, provoca assassinatos, atos de violência, né? Pois a pessoa que ama, ela reverencia a outra pessoa, enquanto que o que odeia, ela pratica o contrário da reverência, que é a violência. A pessoa machuca a outra, a pessoa subtrai a vida do outro, pensando que assim vai se livrar da pessoa, e desconhece esse indivíduo, que é aí mesmo é que você vai ficar mais ligado ao indivíduo do que ela poderia realmente imaginar, do que ela gostaria que fosse. Não, ouvintes, é preciso estar, né, bem consciente disso, e no livro aqui do General Jadaz ele faz, né, uma tabela para nós estarmos conscientes das ações que nós fazemos e o que elas geram no nosso futuro. Então, quando nós fazemos ações prestativas, ou seja, de serviço ao nosso próximo, na próxima vida nossa isso vai produzir um mau ambiente. Se nós fizermos ações nocivas, nós teremos um mau ambiente no futuro. Então, ouvinte, se você está achando que está num ambiente inadequado para a sua vida hoje em dia, saiba que você não fez muito boa coisa no passado, pois obviamente que essa dificuldade é fruto de atos, né, ruins, né, negativos que você fez no passado. As nossas aspirações e desejos que nós temos hoje em dia, ouvintes, vão gerar as nossas capacidades no futuro. Então é muito importante a gente ter consciência do que nós estamos desejando, porque o universo não pode recusar, amigos, aquilo que nós desejamos, que nós queremos. Porque dentro do ser humano está a mesma energia criativa, divina de Deus. O poder do verbo está na nossa mente, está no nosso corpo, na nossa emoção. Quando você quer uma coisa, pode não ser imediatamente. Então se diz que uma das coisas que mais poderiam trazer problemas para a pessoa é se o universo desse para ela tudo o que ela pede, tudo o que ela quer. Mas o fato, ouvintes, é que o universo faz exatamente isso. Então, as aspirações vão gerar capacidades no nosso futuro. Os pensamentos persistentes que nós tivermos na nossa mente vão gerar o nosso caráter. Então, é por isso que a gente tem que estar muito consciente do que nós pensamos. Os sucessos que nós tivermos na nossa vida atual, ouvintes, ou na vida passada, nos trazem então o entusiasmo. Uma coisa se liga à outra. As pessoas que são entusiastas hoje, ouvintes, é porque vieram de existências muito bem sucedidas, então elas têm esse elan nos dias de hoje. As experiências que nós tivermos hoje
vão nos trazer sabedoria, porque nós vamos sintetizar isso na forma da sabedoria. As experiências dolorosas que nós estamos tendo hoje ou tivemos no passado nos trazem consciência, nos trazem percepção das coisas. E principalmente, ouvintes, o que nos trará espiritualidade no futuro ou até nos dias de hoje? Se nós quisermos espiritualidade na nossa vida, nós devemos cultivar os desejos e as ações de servir, ou seja, de sermos úteis ao nosso semelhante. E ao invés de pensarmos em nós mesmos, de nós fazermos alguma coisa pelos nossos parentes, pelos nossos filhos, pela nossa comunidade, pelo nosso município, pelo nosso estado, pelo nosso país e quem puder pelo nosso planeta. Porque isso, ouvintes, é que traz realmente uma expansão, principalmente do chakra cardíaco, esse chakra que dá realmente a percepção da sintonia com as outras pessoas. Ele se abre fundamentalmente quando você presta um serviço ao próximo, você se conecta com o seu semelhante. Então, ouvintes, é impossível se fazer alguma coisa do mundo sem gerar karma, né? Existe até uma linha do pensamento, é até uma das 6 escolas clássicas dos hindus, né? Do pensamento hinduísta, que são os Nyayas, são aqueles que tentam viver uma vida sem gerar karma nenhum, o que é uma coisa impossível. Então se dizia que, por exemplo, que eles não lavravam a terra, os Nyayas, quem fazia parte dessa escola, porque eles não queriam matar ali as minhocas que estavam na terra, então eles preferiam apenas colher frutos nas árvores, colher o que estava na natureza, porque eles achavam que eles tinham que fugir totalmente da realização de se fazer qualquer karma. Isso é impossível, ouvintes. Mesmo as piscadas dos nossos olhos estão gerando vibrações que vão causar acontecimentos no mundo. Então, a importância de uma pessoa no mundo, ouvintes, é calculada pela influência positiva ou negativa que ela exerce sobre as demais pessoas. E tudo isso, ouvintes, é karma. Nós temos que estar muito conscientes que nós estamos plantando hoje as sementes do mundo que nós vamos viver, das coisas que nós vamos colher no futuro. E que há essa lei de perfeita harmonia no universo, mesmo que aparentemente haja muita injustiça no mundo, que as pessoas possam, lamentavelmente, cometer os crimes, cometer as injustiças na nossa frente, e parece que o universo não responde a isso. Há pessoas que passam até a duvidar da existência de Deus, porque muito puerilmente elas dizem: mas se Deus não intervém numa situação em que um homem está pervertendo uma situação ou está cometendo um crime, que Deus não intervém, que nesse exato momento mísseis, canhões estão apontados para casas de civis e pessoas estão morrendo nesse momento simplesmente porque grupos étnicos de seres humanos com culturas diferentes estão em litígio, estão em guerra. Por que Deus não intervém nisso, ouvintes? Por que nós temos que ver o crime, a morte e a violência acontecer na nossa frente? É porque o ser humano tem, ouvintes, esse princípio inefável do livre-arbítrio. Princípio esse que nos distingue até mesmo dos anjos.
os anjos admiram os seres humanos porque nós podemos fazer aquilo que nós quisermos. Mas, ouvintes, fazer a coisa errada é a pior coisa do mundo, a pior coisa do universo, sem levar em conta, ouvintes, que aquilo que nós semearmos, isso nós colheremos. E o karma, ouvintes, se acumula e lá na frente ele volta com toda a força, com toda a energia. Então nós devemos estar muito conscientes desses princípios, pois juntamente com a lei da reencarnação, ouvintes, o karma e a reencarnação são os dois pilares fundamentais para a nossa evolução. Uma porque nos traz aquilo que nós merecemos, quer seja boa ou má, e periodicamente nós retornamos ao mundo para continuar a nossa evolução. E recomendamos muitíssimo a todos vocês lerem aqui os argumentos muito mais ricos do que o que nós falamos aqui no nosso programa, do livro Fundamentos de Teosofia de Gina Rajadasa, livro que está no mercado aí, recém-lançado pela editora Teosófica. Vocês podem adquiri-lo no site da Loja Esotérica Virtual e também aqui no site da rádio. Nós temos um botão aqui para vocês adquirirem esse livro. Há também nos sebos aí espalhados por todo o Brasil a edição antiga da editora Pensamento do Fundamentos de Teosofia de Gina Rajadasa. E no dia de hoje nós colocamos ponto final em mais um programa Lux Esotérico, ouvintes. Agradecendo a audiência de todos vocês, convidamos a todos para nos internalizar e meditar um pouquinho, ouvintes, no significado das palavras do mantra do ser interno, que nos diz o seguinte: mais radiante do que o sol, mais puro que a neve e mais sutil que o éter, é o ser que habita em nossos corações. Este ser sou eu. Este ser somos nós, unidos a toda a vida manifestada no universo. Paz, paz, paz a todos os seres. Namastê, Om Shanti. Que assim seja, ouvintes, que essa luz divina, a luz esotérica, brilhe cada vez mais no centro do coração de todos vocês e ilumine a caminhada de evolução de todos. Nos despedimos aqui, ouvintes, desejando a todos um ótimo final de noite, um bom repouso. Vamos deixá-los com a programação da música da nova era aqui da Rádio Esotérica FM. 24 horas no ar com muito boa música e durante a noite aqui muita sabedoria para a sua alma. Neste programa apresentado aqui por Osmar de Carvalho, que se despede com aquele forte, aquele fraternal, aquele caloroso, apesar de virtual, ouvintes, é um sincero abraço de reconhecimento da espiritualidade que nos liga, ouvintes, e se vocês me concederem aí uma nova oportunidade, nos reveremos, vamos nos ver de novo, ouvintes, na próxima edição do programa Lux Esotérico. Até lá, amigos e amigas, uma grande boa noite para todos vocês.